Este lugar nesta noite, mas eu creio também que Deus me trouxe aqui para falar a um coração em especial, que eu não sei qual é, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe. Porque quando o irmão Antônio me convidou para vir pregar aqui, esta passagem, a qual eu creio que o Senhor colocou no meu coração, ela veio como uma flecha. Eu não pensei em outra palavra que não fosse essa. E desde o início desse culto, que eu tenho visto o meu Deus confirmar esta palavra. E quando Deus confirma a palavra que Ele nos dá, é porque Ele tem direção certa. Enquanto o irmão Cauã tinha a sua oportunidade, ele explicava acerca do entendimento de Paulo, acerca do seu chamado, e ele dizia assim em todas as cartas: eu, Paulo. Então eu faço minha as palavras de Paulo e digo nessa noite: eu ele, aonde for chamada para pregar a palavra, eu irei. Seja na igreja, escolheu ministrar essa palavra nessa noite para que nós venhamos olhar para o seu evangelho de uma forma diferente. Talvez nós não tenhamos entendido ainda, e nesta noite o Senhor quer que nós venhamos entender, que nós venhamos aprender com Ele, através da palavra, qual é a nossa posição. E nesta noite eu vou falar acerca de um contexto bíblico muito pouco pregado por mim, mas Deus me deu essa palavra. E esta palavra, ela se encontra no livro de Jeremias, especificamente no capítulo 29, apenas 2 versículos. Jeremias 29, 13 e a parte A do 14. E na minha tradução está escrito assim: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós estamos diante do contexto bíblico em que Jeremias foi chamado para pregar a palavra do Senhor. Mas Jeremias, por ser muito novo, ele achou que não tinha condição. E ele diz isso para Deus. E Deus diz: não, Jeremias, eu te separei, eu te chamei, eu te escolhi ainda no ventre da tua mãe. Senhor, não sei falar. Ah, Jeremias, tu é o canal apenas. As palavras são minhas. Sou eu que colocarei as palavras na tua boca. Jeremias, eu te enviarei a lugares. Eu te enviarei a pessoas. Muitos não te aceitarão. Muitos não darão crédito ao que tu pregar, mas apregou a minha palavra do jeito que eu mandar. E isso acontece, e Jeremias faz, depois de relutar, depois de dizer ao Senhor que é criança, que não sabe falar, mas quando o Senhor fala claramente para ele, que ele colocará as palavras certas na sua boca, Jeremias se encoraja. E aqui, precisamente nesse contexto, nós estamos num momento difícil do ministério de Jeremias. Jeremias amava o seu povo, mas o seu povo estava rebelde. O seu povo adorava outros deuses. O seu povo acreditava em profetas que profetizavam segundo a sua vontade, não segundo a vontade
do Senhor. O povo estava dando ouvido somente ao que queria ouvir. E o que acontece, irmã? Deus cria situações para ter relacionamento com o seu povo. E aí chegou um momento em que Jeremias veio acontecer as suas profecias. Nem todos os profetas viram e viveram o que profetizaram, mas Jeremias viu Jerusalém ser destruída. Jeremias viu o templo ser incendiado. Jeremias viu o rei de Judá ser levado cativo junto com muitas pessoas para a Babilônia. E aí Jeremias escreve uma carta para que o povo permaneça lá, para que o povo construa suas casas, para que o povo faça as suas plantações, para que o povo se case, para que o povo multiplique a sua família. Alguns que profetizavam segundo a sua vontade diziam: é pouco tempo. Mas Jeremias sabia que Deus queria tratar com aquele povo assim como quer tratar conosco também nos dias de hoje. Não é pouco tempo. Vai ser o tempo suficiente para Deus transformar, para Deus moldar, para Deus libertar. Porque o que o homem não vê, Deus vê. Deus sabia da rebeldia daquele povo. E aquele povo fica ali, cativo em Babilônia, por 70 anos. Mas os profetas que profetizavam segundo a sua vontade diziam que era apenas 2 anos. Era mais do que 2 anos. E o que acontece é isso aqui. A palavra vem dizer que aquele povo precisava buscar ao Senhor, precisava orar ao Senhor. E o que iria acontecer é que quando eles buscassem ao Senhor, eles o achariam. Mas eles não precisavam buscar de todo jeito. Eles precisavam buscar ao Senhor de todo o coração. Alguns pregadores dizem que Jesus não está preocupado, que Deus não está preocupado com o coração. Mas o coração é o órgão do nosso corpo que faz toda a diferença. A Bíblia diz que a boca fala porque o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de maldade, a boca vai falar dessas coisas. Mas se o coração está cheio de bênção, a boca também vai falar dessas coisas. Então o coração ele tem muita importância para Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Do valor de um coração sincero. Nós precisamos entender que nós precisamos ser sinceros com o nosso Deus. Nós precisamos nos debruçar sobre os nossos Deus. Nós precisamos dizer a Ele que nós necessitamos a cada dia de uma mudança na nossa vida. Porque a Bíblia é clara em dizer que nós não somos bons. Que bom só existe um, Deus. Então, não sendo nós bons, nós precisamos de uma mudança. E aonde é que vai acontecer essa mudança? No nosso coração. Porque quando a mudança chegar no nosso coração, ele vai subir para a nossa mente. E aí sim, nós vamos buscar ao Senhor de todo o coração.
dizia: Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor é um Deus que ainda me usa. E aí eu ouvi o irmão Marlon falar acerca da irmã Maria, que ela não perdia uma oportunidade de quedar-se aos pés do Senhor, de se prostrar diante do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de entender que era Jesus que ministrava tudo o que ela precisava. Marta perdeu essa oportunidade, muito embora era muito especial também o que ela estava fazendo. Quem não quer receber Jesus bem na sua casa? Mas o mais importante é aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. E foi isso que eu vim apregoar nesta noite. Eu não me preocupei lá em casa em ver quantas vezes na Bíblia aparece a palavra coração. Isso só me veio na mente agora, porque assim, Deus prepara, a gente prepara e é aquela coisa. Mas o Deus que nos conhece, Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe que talvez na nossa vida Ele nos tenha levado cativo para alguma Babilônia nos dias atuais. Ele sabe que nós precisamos passar um tempo de molho. Ele sabe que nós precisamos, como já foi dito aqui nessa noite, sentar para aprender. Porque quando chegar a hora de anunciar, nós não vamos anunciar de qualquer jeito. E é isso que Ele quer de mim e de você nesta noite. Encha o seu coração da poderosa e verdadeira palavra do Senhor. Porque o coração cheio da presença do Senhor, ele faz a diferença por onde passar. Eu não sei se eu já contei nessa igreja, mas há 2 meses atrás, eu chegava ali no Açaí para fazer uma feira, e eu estava assim, na parte das massas de bolo, e uma mulher chegava para mim e dizia: esqueci agora a palavra, mas, cara de caridade, foi bem assim com essas palavras. Eu estava nas massas de bolo, a mulher se aproximou assim, e de repente ela disse assim: cara de caridade, que massa é essa? E antes de eu dizer para ela qual era a massa, eu disse assim: acaba, eu não sei, mas o coração é caridoso. E ela ainda disse assim: a cara só mostra o que está no coração. E o que eu estou dizendo com isso é o que alguém não vê, Deus vê. O que alguém não sabe, Deus sabe. Muitas vezes nós choramos assim como Jeremias chorou por aquele povo, porque ele via a rebeldia daquele povo. Ele sabia que o Senhor mandava que ele profetizasse conserto para aquele povo, mas o povo até então não se consertava, e Deus permitiu que fosse cativo para a Babilônia. O que eu quero dizer nessa noite, se Deus está permitindo, vai em paz. Ele tem propósito nesse cativeiro. Porque Ele disse: o que tenho eu venci, os pensamentos que tenho vós. E ele ainda dizia assim:
não é pensamento de guerra, é pensamento de paz. Mas vá, construa casa, plante, case. O que ele estava dizendo? Você vai ficar lá no tempo, mas quando chegar a hora certa, eu vou trazer de volta. Irmãos, ainda que a gente não entenda o trabalhar de Deus, precisamos a cada dia estar dizendo assim para Ele: Senhor, o que eu não entendo agora, a Bíblia diz que eu vou entender depois, mas me ajuda a passar o meu processo. Aleluia. Sem me preocupar tanto. Me ajuda a passar o meu processo, te buscando de todo o coração. E aí, eu quero falar, dando uma voltinha pela Bíblia, acerca de outras pessoas que só receberam o seu milagre quando buscaram a Jesus de todo entendimento, com todo o seu coração. Quando entenderam que delas mesmas não podiam nada, não sabiam nada, assim como eu entendo que se estou ministrando essas palavras, é porque o Espírito está dando, porque eu de mim mesma não posso nada, não sei nada, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe de todas as coisas. E aí nós vamos aqui falar acerca de uma mulher que eu acho que uma vez na semana essa mulher é citada, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher tinha muito dinheiro, mas ela tinha um fluxo que passou 2 anos, 12 anos. E a Bíblia diz que depois de gastar tudo quanto ela tinha, ela entendeu que ali era a sua Babilônia. Aquela mulher, ela entendeu que somente Jesus poderia dar-lhe o que era necessário. O que nós precisamos entender é que o que é impossível para nós é possível para Deus. Está registrado lá em Lucas. Nós precisamos entender que aquela mulher, ela não buscou a Jesus de todo jeito. Ela buscou a Jesus de todo o coração. Porque ela disse assim, ó, como essa mulher creu: se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Ela creu que Jesus podia fazer além do que ela estava precisando. E assim aconteceu. A mulher tocou em Jesus, dele saiu virtude. Ela não podia mais se esconder. E disse para ele: eu me toquei. E aquela mulher foi curada. E aí a gente ainda passeia um pouco mais e vem falar acerca de Jairo, chefe, principal das sinagogas, homem bem visto, homem conhecido, homem que tinha nas suas mãos a autoridade, mas que na sua casa tinha uma impossibilidade. Tinha uma menina de 12 anos à beira da morte, e ele, sabendo que Jesus estava chegando ali, ele disse: eu não tenho mais recurso, eu não posso mais fazer nada, mas eu vou buscar de todo o meu coração quem pode fazer alguma coisa pela minha filha, pela minha casa. E ele foi buscar a Jesus. E veja como Jesus é. Jesus, às vezes, ele é mestre em nos fazer esperar o que está escrito em Eclesiastes: atento para todas as coisas. Antes
de Jesus e ter com Jairo, entrar na casa de Jairo, fazer o milagre na vida da família de Jairo, ele parou para atender essa mulher que eu acabei de falar, a mulher do fluxo de sangue. E aí demorou um pouco. E quando ainda estavam falando, chegou alguém da casa de Jairo e disse: não incomode mais o mestre, a menina já está morta. O que isso quer dizer? Chegou alguém que quis abalar o coração de Jairo. Mas Jesus disse assim para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. É isso que a palavra está dizendo para você e para mim nessa noite. Não tema, creia somente. Até parece que está morto, até parece que estão tentando frustrar o teu coração. Mas não tema, creia somente, porque tem muito valor para mim o coração sincero. Jairo creu. Jairo poderia ter ficado abalado, mas Jairo teve algo que talvez eu, que talvez você esteja precisando colocar mais em ação. Jairo teve fé. E não foi qualquer fé, foi uma fé completa. Jairo não disse nada quando Jesus disse para ele: não temas, creia somente. Jairo obedeceu, creu, seguiu Jesus para a sua casa e lá recebeu o seu milagre. Talvez a filha de Jairo fosse a Babilônia dele, mas ele optou por permanecer crendo que Jesus pode todas as coisas. Aleluia. Jesus não podia todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Jesus sempre poderá todas as coisas. Porque todas as coisas são dele e para ele. Irmão, por que você está dizendo isso? Porque muitos creram em Jesus depois daquele milagre. O que Jesus achou ali foi um coração sincero, foi um coração que realmente cria na palavra. E aí também a gente vai falar acerca de uma mulher, Sirofenícia, cananeia, que também tinha na sua casa um grande problema. Uma filha miseravelmente endemoniada. A menina não era apenas endemoniada, ela era miseravelmente endemoniada. Ela tinha sobre si castas de demônio e aquela mulher nada podia fazer. Também ouviu falar, também tinha no seu coração a certeza de que ela não podia expulsar aquelas caixas de demônio, mas chegou ali alguém que podia. E o que eu acho interessante é que, como eu já disse, Jesus deixa a mulher no vácuo. A mulher vem gritando atrás. Os discípulos dizem: espera logo essa mulher, resolve logo o problema dela. Ainda não é a hora. E o que é que acontece? Jesus vai falar para ela e ainda não é o tempo. E ela só diz uma coisa: Senhor, socorre-me. Ei, diga para Jesus nessa noite: Senhor, socorre-me. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não faço, mas o Senhor faz. Senhor, tira essa Babilônia da minha casa. Acaba com esse
do coração daquela mulher. Veja a importância, o valor de um coração sincero. Jesus comparou aquela mulher com um cachorrinho. É porque eu não falei acerca da passagem toda, mas ela não se incomodou. Ela apenas creu que Jesus podia fazer o que ela não podia e permaneceu firme nas promessas do Senhor. E olha que aquela mulher ainda nem era das primeiras que era para ser atendida por Jesus. Mas o que eu acho interessante é assim: enquanto uns rejeitam, que outros abraçam, o que é abraçado, o que abraça, recebe o seu milagre. Talvez alguns rejeitaram a oportunidade de estar aqui nessa noite, mas você que abraçou estar aqui para ouvir a voz de Jesus, se você crê, se você realmente abrir o seu coração para Ele nesta noite e entender que você não pode, mas Ele pode, talvez hoje seja a noite do seu milagre. Só depende de você tocar na obra de Jesus. E aí a gente vai ver também acerca de uma passagem que fala sobre o carcereiro. Você já sabe, eu sei, que por amor ao Evangelho, Paulo e Silas estavam ali naquela prisão. Chegou o momento em que não se desesperaram, que realmente tiveram um coração sincero, que mesmo preso, louvavam, exaltavam, bendiziam o nome do Senhor. E em dado momento, o cárcere abalado, as paredes vêm ao chão, e aquele carcereiro precisava dar conta dos prisioneiros, ou seria morto. Mas ele se preocupou em tirar até a sua vida. Mas Paulo disse assim: não se preocupe, estamos todos aqui. E a partir do que aquele homem viu, ele desejou servir ao Deus daqueles dois homens. E o que eu acho interessante é que ele não se conformou de apenas ele ser a coluna. Ele ainda levou aqueles homens para a sua casa. Eles apregoaram a palavra do Senhor e toda a casa se rendeu, recebeu a palavra do Senhor e foi liberta. Continue crendo que você e a sua casa servirão ao Senhor, mas não se conforme. Lembre-se, a palavra precisa ser apregoada na casa. Se não for por você, porque Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jeremias foi rejeitado. Se não for você, se você não tiver a estrutura que Jeremias teve, se você não quiser ser chamado de um profeta chorão, mude a oração e peça para Deus levantar outro. Mas se você deseja que você e a sua casa sirvam ao Senhor, porque se Deus vê em você essa sinceridade, esse desejo, e estiver nos planos dele, você e a sua casa naquele grande dia subirão
para as moradas eternas. E aí, nós vamos falar também acerca de outros personagens bíblicos. E nesse momento, nós vamos falar acerca de um paralítico e 4 amigos. Agora já não é mais um coração sincero. Agora são 5 corações. Um paralítico necessitado da cura no corpo, na alma. 4 amigos dispostos, com o coração cheio de desejo de levar aquele homem à presença de Jesus. De levar aquele homem à presença de Jesus, porque criam que somente Jesus poderia conceder o milagre que aquele paralítico necessitava. Mas quando aqueles homens chegam na porta, a quantidade de gente é tanta que eles não conseguem entrar aonde Jesus está. Mas uma coisa é certa: quando há desejo de se ir à presença de Jesus, Ele sempre revela, Ele sempre mostra uma maneira, uma estratégia. E aqueles 4 homens olharam para cima, viram Irã, subiram, levaram o paralítico. Eu creio que afastaram as telhas e desceram o paralítico na presença de Jesus. Quem está na presença de Jesus pode até estar paralítico, pode até estar na cama, pode até estar próximo do tanque e ainda não ter vivido o seu milagre, mas a presença real, verdadeira de Jesus, quando chega, Ele faz movimentar as águas, Ele faz cama descer na sua presença e o seu milagre acontece. É assim que o nosso Jesus faz. Ele só precisa encontrar um coração que esteja disposto a buscar a sua presença. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí a gente ainda vê alguém chamado Jonas. Alguém também intitulado profeta, chamado para profetizar, mas se embananou, posso assim dizer vulgarmente. O povo de Nínive é povo cruel, mas o que ele não entendia é que quando Jesus chega, milagres acontecem. Jesus manda, Deus manda ir para um lado, ele vai para outra direção oposta. Jesus cria a situação durante alguns dias e algumas noites. Ele fica ali, na barriga do peixe, porque precisou ser lançado no mar. Mas o que eu acho interessante é que aquele peixe também foi a Babilônia de Jonas. Também foi o lugar que Deus levou ele para que ficasse por algum tempo ali, pensando, refletindo, crendo que era Jesus que ia trabalhar no coração daquele povo. Ele fica ali, ele tem esse entendimento, ele ora ao Senhor. O
peixe lança fora e ele vai fazer o que o Senhor mandou. Irmã, o que você quer dizer? Eu vim aqui dizer: não espere ser engolido por um peixe. Se Deus mandou, vá. Ah, mas fulano é ruim, fulano não presta. Ei, Ananias também pensou isso. Vai lá, Ananias, na rua direita. Lá tem um homem. E Senhor, esse é Paulo, homem que persegue os que perseguem. Ananias, tu vê como um homem puro, porém eu vejo diferente. Ali é servo escolhido meu. Meu irmão, não se preocupe com as aparências. Se preocupe em obedecer ao Senhor. Se aquele povo tivesse obedecido ao Senhor, eles não precisariam ter ido cativos, aprisionados para a Babilônia. Talvez a gente esteja olhando como o homem olha, julgando, dizendo que não quer, dizendo que não tem jeito. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: um dia eu, um dia vocês, alguém disse que nós não tínhamos jeito. E olha nós aqui, falando das grandezas desse Deus tão grande. E sabe por quê? Porque o homem via velha ele. O homem viu velho cada um de vocês. Mas Deus já via a sinceridade que havia em nosso coração para sermos perseguidos, para sermos caluniados, mas não abandonar a chamada do Senhor. E aí também, eu ainda quero falar acerca de uma mulher que passou 18 anos encurvada. Passou 18 anos sem condição de glorificar ao Senhor. Passou 18 anos cabisbaixo, olhando só para baixo. Mas chegou o tempo, chegou o dia em que Jesus, sabendo e conhecendo o seu coração, a libertou. E aquela mulher glorificou ao Senhor. Não importa o que muitas vezes temos encurvado. Eu não sei se são as lutas diárias. Eu não sei se são as palavras contrárias. Eu não sei se são as perseguições. Mas muitas vezes até nós nos encurvamos. Vivemos de cabeça baixa. Vivemos crendo que estamos só. Vivemos crendo que estamos abandonados. Vivemos crendo que para nós nada acontece. Mas o que o meu Deus me trouxe aqui para dizer para você e para mim, não importa quanto tempo a pregadora, não importa quanto tempo cada um de vocês possa estar, hoje é a noite de desencurvar, de olhar para o alto, porque é lá que vem o meu e o teu
do socorro, de olhar somente para Deus e deixar claro as frustrações, as perseguições, porque de uma coisa eu lhe digo, até o último dia vamos ser perseguidos. E aí? Vai ficar encurvado esse tempo todo? Vai passar ainda o tempo que lhe resta de cabeça baixa? Vai passar ainda o tempo que lhe resta na terra sem glorificar, sem exaltar, sem dizer que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é e eu e você não somos nada, mas que Ele é o grande eu sou nas nossas vidas. Nós não somos, mas Ele é. Nós não podemos, mas Ele pode. E não podemos esquecer que foi Ele que nos trouxe aqui nessa noite para falar com cada um segundo a sua necessidade. Aí eu quero falar também acerca de um jovem que na casa do pai tinha tudo, mas resolve sair. Não está satisfeito, quer dar uma volta no mundo, pede para o pai dar a sua parte da herança. O pai dá, ele vai, nem quer ficar ali naquele lugar, ele vai para longe. Mas olha, Deus cria situações maravilhosas que aos nossos olhos parece que é uma Babilônia, mas é apenas o trabalhar de Deus para se relacionar conosco. Aquele homem que tinha tudo em sua casa, depois de gastar todo o seu dinheiro, a outra coisa que ele resta fazer é dar comida a pobres. E aí chega um dia e ele se lembra de como era bem tratado na casa do pai, de como na casa do pai não lhe faltava nada. E aí, nesse momento, ele resolve voltar. E quando ele vem se aproximando da casa, o pai já estava olhando. O pai já estava vendo que ele chegou diferente. Irmã, quando é que você entende que o pai estava vendo que ele chegou diferente? Ele não veio com uma aparência muito boa, porque ele era tratador de pobres. Mas olha o que o pai diz: traz o anel, traz a sandália, traz novas vestes. E o que eu acho interessante é que o pai ainda pega o seu melhor bezerro e faz uma festa para receber o seu filho. Por que aquele pai fez isso? Porque aquele pai viu que o filho que um dia abandonou a casa, quando voltou, não era mais o mesmo. E quando aquele filho voltou, ele voltou com o coração sincero. Irmãos, tem muito valor para Deus um coração sincero. Nós erramos todo dia, mas se todo dia, enquanto nós errarmos, nós usarmos com Deus de sinceridade, dizer para Ele: Senhor, errei, peguei contra Ti, já não sou digno de ser chamado filho Teu, me perdoa. E se nós não pecarmos mais, perdoados já estamos. É a palavra que nos garante.
Um coração sincero tem muito valor para Deus. Aleluia. E aí, eu ainda vou falar de alguém. E esse, talvez um dia eu e você tenhamos sido comparados. Eu vou falar com Zaqueu. Um homem de baixa estatura. Um homem com um poder aquisitivo bom. Mas um homem que era mal visto. Um homem que por aquela localidade não era boa família. Mas olha o que acontece. Aquele homem ouviu falar que Jesus já tinha operado e aquele homem, no seu coração, ele coloca o desejo. Ele coloca o desejo de ver Jesus. Mas o que eu acho mais interessante, e nunca passo despercebido esse detalhe, é porque ele desejou ver quem era Jesus. Jesus estava desejoso de ter encontro com Zaqueu. Se Zaqueu dissesse uma só palavra, Jesus olha para aquele símbolo, árvore frondosa, espinhenta, e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Zaqueu, eu não estou nem aí para que a sociedade de você. Zaqueu, eu vi em você um coração sincero, um coração que desejou me buscar. Desce depressa, que hoje eu vou entrar na tua casa. Quando Zaqueu subiu, era um. Quando Zaqueu desceu, já era outro. Quando leva Jesus para sua casa, o coração de Zaqueu já está diferente. Ele diz assim: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu não vou dar em dobro, não. Eu vou dar quadruplicadamente. O homem e a mulher que deixa Jesus transformar seu coração. Ele olha para as circunstâncias de forma diferente. Não me canso de dizer o quanto é importante um coração transformado para Deus. Eu quero falar também acerca de uma mulher que não servia ao Senhor. Uma mulher casou, perdeu o marido, perdeu o cunhado, perdeu o sogro. A sogra volta e ela volta com ela. Ela na estrada, ela diz assim: a Noemi, que era a sogra, diz: eu já estou velha, eu não vou ter outros filhos para que você se case. A Orfa, que era outra, que era casada com o filho de Noemi, ela volta. Ela retrocede.
desprezarei. O teu Deus é o meu Deus. Veja que coração sincero, um coração que desejou servir a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que pode todas as coisas. Voltou com Noemi para Belém e lá recebeu a sua graça, o seu milagre. E hoje ela está na genealogia de Jesus. O coração de Ruth demonstrou seu coração sincero, e isso agradou a Deus. Eu ainda quero falar acerca de alguém, e esse eu não poderia deixar de falar. Davi, um menino, o menor da casa, mas o escolhido de Deus. E por que, irmã Eliane, Davi foi escolhido o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, sendo o menor da casa, foi aquele a quem Jesus, que Deus chamou. Porque Deus via o que o homem não via. Deus via um coração temente, um coração adorador. E quando você viu isso? Quando naquela batalha, onde o gigante se levantou para afrontar o povo de Deus, ele não confiou nele mesmo. Ele confiou no Deus que ele servia. Ele disse assim: ó, para o gigante, tu vens a mim com escudo e com lance. Eu, porém, vou aqui. Esse Davi é tremendo. Em nome do Deus vivo, do Deus de Israel.